nosso novo episódio do Fala Mercado, o programa aqui do Coletiva.tv que conversa com quem mais nos interessa, o mercado. Eu sou Márcia Cristófoli e hoje tenho aqui comigo dois convidados muito especiais. Lembrando, por que eu tenho dois convidados, para quem tá chegando agora, toda semana eu tenho aqui comigo sempre uma dupla. Um entrevistado do dia e o nosso entrevistador. Então eu tô aqui só de figurante. Não, mentira, porque eu faço várias intervenções, né? Porque eu não me controlo. Mas tudo bem. Eu fico então com a abertura, com essas intervenções e encerramento. E o protagonismo é do mercado. Bom, falando em mercado, recentemente o nosso, para quem nos assiste não é daqui, inclusive, o nosso mercado gaúcho, ou seja, aqui do Rio Grande do Sul, ganhou uma nova entidade representativa. Inclusive o mercado da comunicação, para quem não acompanha muito de perto, ele é formado por muitas entidades representativas, né? As nossas categorias, enfim, de todo o nosso ecossistema criativo, como eu gosto de chamar, não só o mercado da comunicação. E agora a gente ganhou uma nova entidade que é a Anamid, a Associação Nacional do Mercado e Indústria Digital. Quem vai conversar com a gente hoje é ninguém menos do que o presidente da Especial Rio Grande do Sul, que é como eles chamam, então, as unidades regionais, que é o Sebastião Ribeiro, que na verdade é jornalista de formação, que eu já sei. E para conduzir esse papo, a gente tem aqui a Gabriela Alcântara Brás. Gabriela, olha, ela tem um nome pesado, né? Gabriela Alcântara Brás, que é consultora de comunicação na Critério. Então, antes de apresentar melhor vocês, muitíssimo obrigada por aceitar nosso convite de bater esse papo aqui conosco. Como eu sempre faço, então, vou colar aqui, né? Porque o pessoal vem com currículos pesados. Então, para eu não me perder, vou apresentar quem de fato está aqui comigo. O Sebastião Ribeiro, então, é o presidente da Especial RS da Anamid. Ele é sócio fundador da Cartola e é diretor comercial da agência, onde também dá pitacos. Eu gosto do pitacos porque eu também sou dessas, né? Como redator e planner. Ele é jornalista formado pela Fabico, que é da URGS, a nossa Universidade Federal. É pai do João e da Isadora, falávamos deles antes. Adora falar sobre marketing e cães. Que é filhos também, né? De preferência diante de um bom assado, né? Porque gaúcho que se preze. A Gabi, porque eu sou íntima já, né? Eu sou íntima de todo mundo. A Gabi tem 14 anos de trajetória na comunicação política. Ela atuou como diretora de imprensa, né, do Palácio Piratini, onde assessorou o governador, aliás, num relacionamento com a mídia e missões internacionais, que foi no governo do Sartori, né, PMDB. Teve passagens por prefeitura e iniciativa privada em cargos de assessoria executiva. Possui experiência em campanhas políticas de pleitos estaduais e municipais. É formada em jornalismo, com pós-graduação em gestão de marcas e branding pela Universidade de Caxias do Sul. Então, Gabi e Tião, porque eu sou íntima e chamo todo mundo por apelido, agora é tudo com vocês. Eu queria agradecer primeiramente a oportunidade, é um prazer conversar com o Sebastião aí, que além de estar agora presidindo a Especial, né, da Anamid aqui no Rio Grande do Sul, tem uma longa experiência no nosso mercado, né, e tenho certeza que a gente vai aprender muito juntos hoje. Próxima vez pode me chamar como jornalista. Quando a Márcia mandou, legal, você é entrevistador? Não, entrevistado, tio. Aí ele disse, achei que era ser o entrevistador. Eu falei, não, gato, presidente, né? Agora te acostuma. Não, mas é muito importante. E eu queria começar, assim, conversando um pouquinho sobre a nossa visão aqui no Rio Grande do Sul, né? Até antes de começar a gravação, a gente estava conversando ali na recepção e já meio que quebramos o gelo com esse assunto, né, Sebastião? Como é que vocês estão enxergando a Anamid, o mercado digital aqui na região sul, no Rio Grande do Sul, e a chegada dessa nova entidade, de que forma ela fortalece o nosso ecossistema, né? Tem nosso diretor regional, diretor nacional, Moisés Costa, que alguns conhecem, muitos conhecem, né? Porque ele figura carimbada, ele brinca que não é uma entidade, é um movimento. Né? Eu digo pro Moisés, eu pergunto pro Moisés quando ele trabalha, porque o que ele gosta de fazer é tirar selfie onde ele tá, né? Isso, é amor e selfie. Maravilhoso. Então é um movimento, mas eu achei bacana essa definição, porque é realmente o que a gente sente, assim. Eu acho que existe uma crise de representatividade que é normal, assim, as entidades ficaram com dificuldade, né, de sair daquela casca e das próprias dos ritos, né?
E eu vejo que a Anamid vem um pouco quebrando isso. Muito em função da liderança nacional, tá? A gente tem um presidente que é o Rodrigo Neves, tem também o Daltro, que é um dos dinossauros da comunicação, que é vice-presidente, mas que tem se dedicado a isso, assim, com um nível de engajamento e uma motivação que há muito tempo eu não via. Então eu também tive meus momentos que eu fiquei desanimado com o associativismo, Eu ia sabe? dizer, né? Porque esse gás, ele é fundamental para o associativismo, né? Na verdade, porque, e falo isso também por fazer parte de uma associação, então assim, esse gás, esse sangue no olho, essa motivação, ela é fundamental, até porque ela é uma entrega voluntária, né? E aí? De todos é voluntário, nossa. E aí, assim, nós lançamos a Anamid num coquetel bem bonito no Suan, tava maravilhoso. Tivemos, assim, foi uma puta honra de a gente estar lançando uma entidade, mas, assim, aquelas pessoas que fundaram o Movimento Associativo Nacional, o César Paz, o Jonatas Abbott da Dinamize, o Marcelo Aimi passou lá. Então, Legal. assim, ó, eu sou novo nisso, eu fui muitos anos da minha vida jornalista, tá? Obviamente a gente Sim. nunca deixa de ser, né? Mas, pô, quando a gente vê que as pessoas que fundaram estão lá, estão dando apoio, e assim, a diretoria de São Paulo, Rodrigo, veio junto o Vinícius, veio a Letícia, que é executiva, o Daltro, as passagens estão uma fortuna, vieram de carro, sabe? Eles estão para isso. A Anamid tem um mês, um pouco mais de um mês, 2 meses no papel, tem 110 associados, está em 13 estados. Caramba. Eu sou voluntário. Para os diretores, e assim, o mercado está super convidado a vir colaborar, se associar na Anamid e vir colaborar como diretor. Eu digo, eu preciso de vocês, da gente, 3 horas por semana de dedicação ao associativismo. Parece pouco, né? Mas tira 3 horas da tua vida, do teu trabalho, né? Tô pensando em mudar de associação, né? Viu? Porque a ARP me demanda bem mais do que 3 horas por semana. Eu termino usando um pouco mais, mas eu peço 3 horas. Aí os caras vêm de São Paulo, sabe? Então é uma energia que realmente é contagiante, sabe? E assim, não tem como ficar desanimado. Se eu tenho em todos os estados as pessoas se puxando, trazendo parcerias para os negócios, não tem como a gente não ficar animado. E eu acho que o mercado digital precisa disso mais do que qualquer um, o mercado de comunicação digital, porque as coisas mudam de um dia para o outro. Você tem uma solução nova de um dia para o outro. Vai mudando, vem a API do WhatsApp, vem novas formas de coletar de dados, vem a LGPD que regula isso. Então, assim, para o empresário e para o trabalhador, porque um dos diferenciais da Anamid é ser uma associação que acolhe também, aliás, como a ARP faz o profissional, então tem a associação do profissional que é um valor mais barato, tem a associação de MEI também, que fica abaixo de R$100, né? E aí tem pequenas, grandes empresas. E a ideia realmente é ser uma associação ampla, né? Porque antigamente, assim, na economia antiga, o que era mais raro é o que valia. Hoje, tanto mais valor uma companhia tem, às vezes ela não dá lucro, mas se ela tem pessoas, usuários e potencial, né? E no mercado digital, assim, nós não queremos ser um clubinho de empresários. Já vi muito clubinho de empresários aí. A gente conhece algumas entidades que são Conheço várias. De empresários, né? E ok, só que não é o que nós acreditamos, né? Então, a ideia, a Anamid vem para ser ampla, para ser aberta, para que todos os associados saibam o que a diretoria está construindo, o que a diretoria que possam cooperar, eu quero ser diretor, vem. Então, essa é a ideia. Então, assim, eu acho que a grande força motriz é esse gás. Essas pessoas são empresários como nós, estão tocando suas empresas, mas que estão colocando uma energia ali que é contagiante. Querem fazer diferença no mercado, né? Se eu tiver 20% da energia que eles têm, eu tô super feliz. Porque eu não vou de carro até São Paulo. Exatamente. E tem que valorizar, já que eles vieram, né? Nossa, total. E é interessante esse movimento, né? Então, não chamando de entidade, porque o Brasil carece, né, de uma representatividade, uma voz para esse mercado da comunicação digital, né, Sebastião? É um mercado, bom, não podemos mais chamar de novo, talvez, mas é um mercado como todos os outros, que, como eu disse, a cada 6 meses, tem sempre uma novidade. Então, uma agência que esteja fazendo hoje, o mesmo que fazia há 2 anos atrás, ela já não é uma agência... Ela tá obsoleta. Ela tá obsoleta, é óbvio, né? E a gente tem que se policiar todos os dias. Quer ver uma coisa que eu vejo? A gente enche o saco de receber fornecedor, assim, mas eu acho que toda empresa tem que ter uma política de recebimento de fornecedor, né? Porque a gente hoje, a gente sabe muito pelo outbound, o inbound e o outbound das empresas que fornecem soluções, das Martechs, né?
Agora, se a gente tem aqui um grupo de WhatsApp de associados, se a gente pode perguntar, gente, alguém já usou a solução tal? Será que a solução tal está adequada à LGPD? Isso aqui pode, isso aqui não pode? Eu preciso de um influenciador na área tal, tal, tal. Alguém já trabalha. Então, assim, para mim, o grande valor do associativismo é esse. Facilita a minha vida como empresário, a minha empresa. Com certeza. E agiliza, né? A informação circula de um jeito mais rápido também, né? Eu acho importante que a gente está falando de entidades e de entidades aqui do Rio Grande do Sul, diga-se de passagem, porque, claro, a ARP, como tu disseste, né, a ARP, para quem não sabe, a Associação Rio Grandense de Propaganda, da qual eu faço parte da gestão atual, a gente tem essa coisa de ser mais amplo, né, de ser mais democrático, enfim, a gente reúne mais áreas. No caso da Anamid, vai mais ou menos essa mesma proposta. Mas a gente tem outras entidades, por exemplo, o Sinapro, que é o Sindicato das Agências de Propaganda, eles fazem encontros que são fechados só para os associados do Sinapro, que aí a gente está falando de agência, a gente está falando do patronal, né? Que é um espaço importante também. Que também é um espaço importante, e é interessante que o Sinapro conseguiu, de uns tempos para cá, eles se trocam muito essas experiências, né? Eles abrem coisas dos seus negócios que há um tempo atrás era inimaginável, né? Assim, eles trocam as suas estratégias comerciais, eles trocam... Eu lembro de um encontro que teve sobre a ferramenta que eles usam interna, né? Que a mais conhecida no é a Publi, né? Enfim. Uhum. Mas assim, não, eu uso essa que tá melhor. Eu tive experiência... Assim, isso enriquece de uma forma... Direto. Porque, assim, somos todos concorrentes, mas jamais inimigos, né? Então, esse é um caso típico para mim. Você tá, vou usar o Publi, vou usar o Siga, Isso. ou vou usar... Quem que usa o quê? Tu já usou? Isso é bom, isso é ruim. Facilita né? pra todo mundo, né? Porque assim, ó, por mais 360, não tem que dar 360, 720 que seja uma agência, olha para tudo, estratégico. Ninguém tem dentro de casa todos os talentos. Não tem. Tá? Não Nem tem. todas as expertises. Então, estar conectado, para mim, é obrigação. Não é obrigação, tipo, é o mínimo. sobrevivência, sabe? É o mínimo, né? Eu Uma encaro questão como de sobrevivência, né? Hoje mesmo, ontem a gente teve uma reunião, um dos diferenciados da Anamid, como todas as associações, todas não, muitas têm, a gente vai ter um selo, né? Credibilidade, as pessoas que estão ali, uma empresa que está ali, pelo menos está conectada com outros, está discutindo ética nos negócios, né? Aí esse selo da Anamid vai vir com uma tag que vai trazer para o empresário, para a empresa, dados sobre quem está navegando no site dele, né? Então, além do Analytics, né, dados inclusive sobre renda, etc. Nós estamos discutindo ali a questão dessa solução, que é uma solução muito bacana, né, e que tecnologicamente, hoje a gente está falando do LGPD, você pode, né, estar navegando no seu site, cruzar com dados públicos disponíveis, e aí você tem A gente e-mail, tem muito medo disso, né, gente? e-mail, telefone, CPF, tudo isso. Tecnologicamente tudo pode. Então, assim, nós vamos discutir legalmente o que pode e o que não pode, né? E quais até que ponto nós vamos entregar dados para os associados. Mas é assim, é algo que dentro da vivência associativa a gente discute. Se não existisse a vivência associativa, ia deixar passar, ia descobrir a tecnologia e as possibilidades quando o concorrente estivesse usando. Então, eu acho que, assim, eu sou muito fã do associativismo, já tive meus momentos, assim, de efetivamente estar descrédito, quem empresário sabe, às vezes está mais... Claro. Mas eu até porque demanda essa energia, né? Eu tô muito animado com a Anamid, assim, realmente muito animado, e por ser, assim, ter sido um movimento iniciado aqui no Rio Grande do Sul pelo Márcio Coelho, da Brivia, hoje tem o Fábio Rios, da Brivia, como diretor, pelo Jonatas Albert, da Dinamize, tem a Lívia como diretora, pelo Moisés, então eu acho que é um desejo muito do mercado, assim, e o que a gente veio para chacoalhar mesmo. É um movimento respaldado por grandes nomes, né, que conhecem a nossa realidade aqui no Rio Grande do Sul, e que sabem também que o mercado tem essa necessidade, né, de trocar informações, de se unir, de buscar soluções que ajudem a todos, né? Como a Márcia disse, ninguém é inimigo, somos concorrentes. Todo mundo né? ganha, né, gente? E eu sempre digo que tem espaço para todo mundo, né? Tem espaço, porque a gente atende necessidades diferentes, são relacionamentos diferentes, assim, tem espaço para todo mundo.
E um ponto, assim, que nós estávamos falando também, a questão da própria mão de obra, né, Sebastião? Às vezes é tão complicado, tem muita gente no mercado, mas ao mesmo tempo é difícil, né? Gente, em comunicação digital, eu diria que a situação deve estar tão crítica quanto nas empresas de TI, que tem na TI o seu core, né? Porque em comunicação digital, muito a tecnologia vem como um suporte, uma ferramenta, né? Em TI, às vezes, assim, faz mais parte, você precisa de mais programação, normalmente, embora... né? Mas essa é uma dor de qualquer agência, pequena, média ou grande, né? E a partir do momento em que o trabalho vira híbrido ou que vira remoto, a gente não pode nem mais se escorar porque está em Porto Alegre, está numa cidade do interior, então tem um programador aqui, a gente consegue, porque a mão de obra vira global, né? Então eu acho assim, a gente tem um apagão de mão de obra assim, muito semelhante, ou que é o mesmo fenômeno de TI, principalmente nas funções analíticas, nas funções de gestão de mídia e de análise de dados, né? Muitas vezes, e o que isso nos deixa muito, o que me deixa assustado, assim, assustado não, mas o que me preocupa, mas pode ser uma solução, não são nem cargos e funções que demandassem um nível superior, né? Em um país assim com um bom nível educacional, profissional com um perfil analítico que saísse de um segundo grau, poderia operar várias ferramentas que não usam codificação, mas precisam análise de dados, funções básicas de Excel, a regra de 3 para comparar uma campanha com a outra. O que é isso? E a gente não dá... Então você perguntou, antes a gente estava conversando, né, sobre as universidades, né? A ideia é construir um pouco essa ponte, a gente sabe que é difícil, né? Mas aprender muito também com o pessoal das entidades de TI que tem programas de qualificação. Mas eu acho que no setor de comunicação, desenvolver profissionais com perfil analítico que operem mídia e análise de dados é fundamental. Nossa. E são mercados que conversam, né? Hoje em dia, a comunicação e a TI trabalham com os mesmos insumos ali, né? E eu acredito também que depois da pandemia, até queria te ouvir, Sebastião, sobre isso, mudou muito o perfil de consumo, né? E aí as empresas tiveram que mudar também as suas estratégias. Antes era estratégia digital, estratégia para loja física. Hoje não tem mais isso, né? Preguiça dessa diferença. Exatamente. Acho que acabou essa separação, né? Eu acho que sim, tipo, e muitas vezes isso veio do próprio contratante, do cliente, né? De se dar conta que não faz nenhum sentido, que a jornada é uma só. E aí a pior notícia é que nem sempre a jornada é linear, como a gente gosta de programar. Ó, o primeiro impacto é esse, o segundo impacto é esse, o terceiro impacto é esse. Como se a gente tivesse esse controle, imagina, né? A gente desenha a jornada, aí quando para pensar sobre si, você começa pelo fundo do funil, né, pesquisando preço, depois depara com outra, volta. O Fabiano Goldoni, que é um profissional que ele descreveu uma vez, ele parou para analisar a própria jornada de consumo de um produto e aí ele se deu conta que ele começou do fundo do funil, né, já buscando mais barato, a solução mais barata, que já tinha, mas daí ele se deu conta que veio outra solução, voltou lá para trás. Então, a gente, eu super respeito metodologias e esse exercício de imaginar a jornada perfeita, mas a jornada digital... A gente precisa saber que, eu acho que ela é necessária para fazer alguns exercícios, mas a gente tem que estar preparado para que mude tudo muito rapidamente. E não é à toa que o vendedor, por exemplo, de loja hoje, ele já é um vendedor... Quanto tempo um vendedor fica na loja sem fazer nada tradicionalmente, né? Parado ali. Ainda mais por que ele não tá vendendo? Né? Que a economia tá recém respirando. Se ele tem os dados do consumidor ali, né? Porque as lojas têm os dados do consumidor. Se ele tem o tempo, tem o celular na mão, por que ele não está tentando efetuar uma venda para um consumidor antigo? Então, por isso também surgem soluções, CRMs que trabalham com a jornada também. Com geolocalização também. Então... sim. São inúmeras possibilidades. Sim. Felicidade do João em responder sim. Não, mas é interessante também, porque até estava olhando algumas pesquisas antes da gente conversar, né?
94% das empresas de varejo hoje estão em pelo menos um canal digital e os seus consumidores compram no site, mas gostam de ir lá na loja, retirar para conferir. 94% é um número assustador. Porque tem a questão da confiabilidade ainda, né? Por mais que a gente esteja no digital, ainda tem aquela vontade de, deixa eu ir lá buscar para ver se é mesmo isso que eu comprei, se vai chegar certinho, eu quero ver alguém. Os próprios bancos estão, né, nesse movimento de se digitalizar, então o cliente vai se acostumando com isso aos poucos, né? A primeira vez que eu recebi um WhatsApp do meu gerente do banco, eu pensei, é golpe. É golpe. Não pode. É golpe. E, na verdade, até contrato já me mandou por WhatsApp. Acaba respingando na comunicação, né, Sebastião? Essa desconfiança do público, a questão de segurança, de querer se sentir próximo, né, de um receptor ali que eu possa ver e conversar. Você que trabalha muito com reputação e comunicação corporativa, muitas vezes, né, as crises derivam dessa crise de confiança, Exato. Né? E desse ambiente que a gente tem, que é desregulado. E, aliás, eu acho que das associações enfrentar, junto com outros players também, as questões de regulação de um mercado que ainda é desregulado, é um dos papéis na NAMID, né? Quando teve aqui o Daltro lá de São Paulo, estava falando que, por exemplo, hoje, se a gente for pensar nas atividades executadas numa agência digital ou numa Martech, se você for buscar o KNAI preciso do que é feito, a gente não vai achar. Né? Ele vai encaixar num KNAI mais próximo. E às vezes o KNAI mais próximo, se é uma empresa de simples, isso significa você pagar, sei lá, 6% ou 16%, né? 13% ou 21%. É muito discreto. Então, assim, de 0 a 100, tem alguma coisa aí. Então porque e as atividades vão surgindo. Então, assim, eu fico feliz também que a gente tenha também um profissional. Daltro é um dos... Brinco com ele, um dos profissionais da comunicação. Tem outros profissionais que circulam muito bem em Brasília também, o próprio Márcio da Brivia circula lá, que vão se dedicar também a, não é nem defender os interesses, mas não do ponto de vista só corporativo e tal, mas, enfim, buscar regulações para questões que a legislação ainda não abraçou. Então, assim, como eu disse, a NAMID nasceu faz 2 meses, mas já nasceu grande, né, e com representatividade, já iniciando discussões importantes para o mercado. Deixa eu furar uma pauta aqui da Gabi, como eu faço em todos os programas, aliás. Vai lá. Eu acho muito interessante, porque, assim, 2 coisas que eu vou apontar para fazer a mesma pergunta, tá? Alguém pode se perguntar, o que um jornalista faz numa entidade digital, né, de agências digitais? Que é a mesma pergunta que fazem sobre mim. O que uma jornalista faz numa associação de publicidade? Então, esse é o primeiro ponto que eu acho extremamente interessante, né? A comunicação nos permite isso. E se a gente for pensar não só no Sebastião jornalista, mas no Sebastião fundador da Cartola, que não é originalmente uma agência digital, porque ela é uma agência de conteúdo e que hoje está mais full. Me corrija se eu estiver errada. Correto. Então, assim, qual a tua visão sobre essa pluralidade que a comunicação dá e que o digital dá mais ainda, né? Porque, assim, é um mar de oportunidades e alternativas dentro da comunicação. E se a gente for pensar, assim, amigos do tempo de redação, trabalhei na Zero Hora, trabalhei na TVE, trabalhei na Band no começo, no rádio, muitos deles estão no mercado da comunicação digital, da comunicação corporativa, não estão em redação, não estão exercendo, estão trabalhando com planejamento, porque justamente o jornalista é um profissional que tem uma visão muito ampla, né? A gente é difícil um profissional que é tão generalista quanto o jornalista, porque... Então, assim, na verdade, assim, o Sebastião, que é presidente da NAMID, ele é muito menos o jornalista e é mais o empresário que abriu uma empresa que foi pioneira em conteúdo e que, enfim, evoluiu para... Né? A primeira uma das de primeiras. Aqui existia... Na época, quando a gente pesquisou, tô lembrando, tá? Então existia quem se denominava assim, era a produtora de vídeos da Ana Paula Padrão. Se não me engano, tinha uma em Curitiba também, que é junto com a Cartola. Mas assim, o termo agência de conteúdo, inclusive, eu diria que foi quase cunhado pelo um dos sócios fundadores, o Alexandre Dessantes. E ele, então vamos chamar a agência de conteúdo, e realmente não existia. Então, nesse sentido... Quero fazer, inclusive, uma revelação, tá? Que eu não fui aceita na Cartola quando eu era estudante,
Chupa a Sério? Cartola que me perdeu. É verdade? Sim, mas assim, eu era bem no início da faculdade. A Ilana também. A Ilana foi. Nós somos as renegadas da Cartola, né, Ilana? É que falou do Alexandre Decente, me lembrei porque eu fiz uma entrevista com ele. E eu já era estagiária no Coletiva. E Vieira, juro, jamais pensei em sair. E aí eu me lembro... Minto, eu não era estagiária. Eu já tava como contratada. E aí fui fazer a entrevista, só que a vaga na Cartola era pra estágio. E aí eu achei o máximo que o Decente, ele foi super generoso comigo, quando ele disse assim, cara, não larga o teu emprego pra vir fazer estágio, então, sabe? Tu já tá encaminhada na carreira. Tipo assim, é muito pra ti aqui, sabe? Mas enfim, quero dizer, desculpa, Cartola. Podíamos ter trabalhado juntos, João. Estamos trabalhando, de certa maneira, verdade, juntos é verdade. aqui. Eu adoro vocês aqui, gosto da Coletiva, acompanho desde sempre. Pô, eu acho é muito legal, porque, enfim, não sou mais jornalista, mas é muito legal ver um negócio de comunicação. Brilha o olho, né? não vem com essa, não sou uma jornalista, não brilha, existe eu acho isso. lindo o trabalho aqui, tipo, pro mercado, pra tudo, realmente acho lindo. Eu acompanho desde sempre e acho sensacional. Legal. Tipo, gosto muito. Mas aí, enfim, né, hoje a Cartola é realmente uma agência que é full service, porque a gente, né, resolve. Agora, como isso aí foi acontecendo, de fato, de uma maneira muito natural, assim, né, começamos a fazer conteúdo, aí... História de uma necessidade. Então, aí começa a fazer conteúdo pro Facebook, porque tudo é conteúdo. Aí o cliente, surge a mídia no Facebook Ads, começa a fazer os Facebook Ads, né, aí faz conteúdo para inbound marketing. Aí vê que tem que operar a plataforma, que tem que construir jornada, que tem que utilizar a mídia para captar lead. Então, quando nós estamos vendo, nós estamos fazendo de tudo. E, ao mesmo tempo, aquele mercado que, quando a Cartola surgiu, era um oceano azul, ou seja, tinha poucos players, né? Agências, portais de todo o Brasil ligavam, porque ele começou a ficar populado. Porque... Claro. Havia mais jornalistas que vagas. Então, o que é super saudável, foi na verdade, um movimento natural. Isso. Até a gente quer, assim, não vim para falar de Cartola realmente, mas a gente quer, nos próximos dias aí, mudar um pouco esse posicionamento. Mas realmente, assim, não é um jornalista, é um empresário. Eu só prometo que eu não vou cortar essa parte se a exclusiva for minha, tá? Tá bem. Pronto, falei. Tá registrado. Registre-se em ata, tá bom? Vamos lá. Mas é uma dor do empresário que viu sua equipe e precisou de uma equipe que lidasse com essas transformações. Então, hoje, nós somos... E é isso que a Namid e as associações em geral ajudam, né? É sempre voltando aos mesmos pontos. As coisas mudam, a gente precisa de ajuda dos outros para entender o que está acontecendo, o que tem de novidade, como se adaptar. Não, e as associações, elas também têm que se adaptar a isso, né? Eu lembro, por exemplo, agora eu estava falando das associações, eu lembrei da DVB, para quem também não sabe, aqui nos acompanha, a Associação dos Dirigentes de Vendas do Brasil. Nós temos a regional bem forte aqui também, que hoje ela é a Associação dos Dirigentes de Venda e Marketing do Rio Grande do Sul, né? Do Brasil, seccional Rio Grande do Sul. Assim, não, a gente consegue hoje perceber que comercial e marketing, eles têm que andar, não de mão dadas, eles têm que andar abraçados um no outro. Não andam até hoje. O CRM de um, o sistema de um, o sistema do outro. E aí um bota a culpa no outro. Mas eu tô te entregando isso. Mas uma coisa que eu acho interessante é que eu acho que as agências digitais, assessorias, relacionamento, PR, enfim, elas estão sendo vistas cada vez mais como elas não entram, como eu digo, elas não entram mais pela porta do comercial, né? Elas não entram mais como fornecedora. Elas entram muito mais como uma parceira estratégica de negócio, né? Porque e eu falo isso de quem também já teve, né, como a Gabi, nessa parte mais de retaguarda de assessoria, de relacionamento, que nós somos absolutamente estratégicos no alto escalão, né? Então a gente não entra mais pelo comercial, a gente não entra pelo compras, a gente tem que entrar... Comunicação corporativa, então, entra no nível level C, né? Total, porque a gente inclusive dizia assim, nas empresas que eu atendia, a gente dizia isso, cara, eu sou a pessoa para quem vocês nunca podem mentir.
Nunca. Então, assim, eu preciso saber. Eu não posso ser a É que nem um última a advogado. saber. Não vai falar advogado. O advogado. Ah, é a mesma coisa. Mas a gente, exatamente, a gente tinha essa brincadeira, né? Tu não pode mentir pra 2 profissionais, pro teu advogado e pro teu assessor de imprensa. E é comum, né? É Muito. comum. Cansei de tomar bola nas costas de assessorado. Tipo, é comum, é um erro tremendo, mas é Cara, comum. eu liguei pra. Eu vou ter que contar essa. Eu liguei pra uma. Eu tava atendendo um cliente, enfim, um cliente X. Liguei pro veículo, juro, 9 da manhã. Reunião, beleza, bate a pauta, ok, né? Faz release, faz o texto, aprova, tá. Manda o release, juro, às 5 da tarde eu liguei 4 da tarde eu liguei pro veículo pra dizer, olha só. Não, mas eles acabaram de sair daqui e foram entrevistados. Oi! Quer dizer, o cliente foi lá, por conta, bateu lá na recepção, pediu pra falar com o jornalista, e disse, entra aí então, vamos aqui, aproveita, furou a pauta mesmo. E, gente, não, pelo amor de Deus. E tudo bem se seja Raro, mas combinado, acontece muito. se for combinado com o É assessor. raro, mas né? acontece muito. É raro, mas acontece. E tudo bem se for combinado, olha, vamos lá, não, beleza. Eu faço de conta que eu não sei, mas tipo, o teu assessor tem que saber, pelo amor de Deus. Exato. E essa conexão, né, entre o relacionamento e o comercial e o institucional, ela ficou muito mais forte, né, principalmente com o digital, porque Claro. as coisas acontecem ao mesmo tempo para todos e aquela resposta precisa ser rápida e aí as pessoas precisam, entre aspas, se comunicar internamente. Claro. Aliás, a gestão de crise digital veio pra arrebentar com tudo, né? Pra quem trabalha com gestão de crise, todo dia não é Mas a gente problema, brinca- mas Todo dia não, A toda gente, hora. o tipo de coisa que a gente brinca é legal também, isso aí. Eu acho que toda a boa agência assim, digital, ela tem, especialmente digital, tem que ter a minha antiga sócia Clarissa Barreto brincava também, e ela era ótima nisso. O departamento de vai dar merda. Sabe? Ai, Aqui vai dar maravilhoso, merda, adorei. E aí você liga pro cliente, Departamento olha, do vai dar merda. aqui eu estou lhe alertando, aqui pode dar merda, né? Adorei. Desculpa, pode falar. Mas né? é. Mas o departamento Só a pessoa que de faz fala vai dar pra merda de boa. é fundamental. O da Cartola eu acho que é bom porque a gente nunca gerou uma crise ainda, né? E esse trabalha 24 horas, né? Com o digital, então, Ah, meu Deus, né? Agora, sobre essa questão, né? Eu acho que é reflexo, por exemplo, você citou aí o movimento associativo digital surgiu com a ABRAD, que era a Associação das Agências Digitais, né? Depois virou dos agentes digitais. Uhum. A ANAMID é a Associação Nacional do Mercado e Indústria Digital. E por que isso? Existem, sim, as agências, mas existe todo um ecossistema de apoio e de serviços especializados que não são agências, né? Aliás, como tu disseste, né? Nenhuma empresa tem 100% do trabalho que envolve esse mundo do digital, né? Total. Então, assim, um profissional do SEO hoje, de otimização de buscas, Que normalmente trabalham sozinhos. então, E ou eles são são uma super empresa. Então, assim, importantes, eles são do mercado digital. Uhum. Eles não são uma agência digital, mas existe um comitê, no comitê existe um grupo de trabalho, grupo de estudo que é de SEO. Uma ferramenta de automação de marketing, seja a Dinamize, o RD, outras que tem aí, Pardot, elas não são agências, mas elas estão no mercado digital e não tem agência que não precise, né, operar ou pelo menos saber das possibilidades ou se relacionar. Então acho que é por isso, e é muito fenômeno disso, como se transformam, né, as coisas. Antigamente uma agência, por exemplo, o que era lá nos primórdios, 15, 20 anos atrás, que era uma agência, era uma produtora de site, né? Uhum. Dali um pouco elas já viraram agências, mas hoje, né, fazer um site é uma produtora web. Então, por isso, a gente tem que abarcar esses profissionais. Perfeito. Por exemplo, vocês são super bem-vindas na mídia. Eu não sei se eu já falei que, inclusive, profissionais, pessoa física, podem, né? Então, vocês podem se associar como empresa, critério. A Soraya e o Kleber estão convidadíssimos Também fica como registrado. empresa, viu? Não, eu quero deixar registrado, senhores criterianos, ou como diz o Lobato, codonhos, tá? Por causa do Rafa. Que se eu souber que vocês se associaram na Anamid e não voltaram pra ARP, nós vamos ter uma briga, eu e o Tião, aqui pela...
Quem vai pegar a critério, que está, inclusive, Tá bem. não está em nenhuma dos dois, né? Estão na Berge. Então vamos fazer assim, fica na Berge, pode ir. Claro, mas a Gabi vem como pessoa física para a mídia, entendeu? Olha aí. Sabe que eles têm bastante profissionais lá, né? A gente pode Uhum. dividir a Vai ser critério, melhor pessoal. ainda. Metade vai pra área. Melhor A gente ainda. divide, já, não tem Divide. problema. Tá Dá pra ter um bom relacionamento Dá. com todos. Tem espaço pra todo mundo? Tem Vamos espaço dividir a pra critério, todo vai cada um pro lado. Gente, chegou a hora do que a gente agora transformou em um quadro bonitinho. A gente podia criar uma vinheta depois, né? Assim, pra marcar a pergunta da produção. Como eu tenho dito nos episódios anteriores, atrás dessas câmeras que vocês estão vendo tem um monte de gente. Então, assim, pergunta da produção que está aqui acompanhando ferozmente o nosso assunto do dia. Na associação, no caso na Anamid, que como a gente está falando aqui, tu dissesse que para esses profissionais ou empresas, mas são pessoas que já estão no mercado digital. Haverá capacitações para profissionais de comunicação que queiram aprender as boas práticas do digital ou algo que auxilie na migração dos profissionais para esse mercado em expansão? Então, assim, eu não sou do digital, mas eu quero entrar no digital. A Anamid pretende acolher... Desculpa, pessoal, desculpa. A Anamid pretende acolher essas pessoas? Sim, então assim, quando a gente vê os benefícios, na associação, aquele quadro dos benefícios, né, o associado pessoa física, ele não tem, por exemplo, direito a voto, mas ele tem direito a acesso a todos os eventos, né, ele tem direito a estar, ele está no grupo com os empresários. Então assim, vamos pegar assim um caso, eu quero começar a entrar nesse mercado, não só aprender, mas a primeira coisa que a gente entrega é o relacionamento, né, com vários donos de empresas, vários contratantes, né? Network, né? Então, assim, a segunda coisa que o profissional, pessoa física, ou até o MEI, que tem um valor super, assim, bem os valores da Anamid são abaixo da média de outras associações, porque a gente quer realmente fazer uma associação com muitos associados, né? Então, preferem a quantidade ali, né? Porque isso dá qualidade. Então, a gente quer não só pelo princípio de abertura, mas porque a gente entende que quanto maior a massa, né, maior a massa crítica, maior o grupo de discussão. Eu não posso esperar que de 200 associados, os 200 vão participar com tudo, mas se você tem 1.000, você tem, sei lá, se for 10%, 200 pessoas puxando umas outras. Né? Mas então, assim, essa é a regra também do empresário, né? Tu não pode depender de uma conta só grande, porque se ela cai, tu quebra, né? Então, tu tem que ter um colchão. É que uma associação nunca é um negócio, mas como negócio também. Mas é que assim, se tu pensar, se tu focar só em quem já está e quer entrar já como empresa, se por algum problema, e aliás, né, que me perdoem aí a Brad, como aconteceu, se daqui a pouco dá um problema na entidade e perde esses associados, acabou a entidade. Agora, se tu conseguir que muitos tenham uma contribuição mais baixa, tu consegue movimentar isso. Então, isso a gente acha importante, pensou nisso. É importante, assim, acesso a eventos. Óbvio que uma associação que está em desenvolvimento e, assim, em rápida expansão, e tem um mês, as coisas demoram um pouco. Mas, por exemplo... O dinheiro nem entrou no caixa direito, né? Os fundadores botaram ali, deram uma, né, mexeram no bolso ali um pouquinho, né? Mas, então já estão sendo feitas capacitações, né? Para os profissionais, pessoas físicas, inclusive. Então, entre os benefícios vão ter isso. Então, assim, vai ter até algumas... posso dar spoiler aqui, mas é assim, uma das Pode questões... dar, tudo bem. A gente gosta. Não, mas uma das questões, assim, que é fundamental hoje, o mercado exige, né? Exige, e é uma prerrogativa, assim, e dentro dos valores da Anamid está isso, né? A questão de diversidade e inclusão. Mas será que a gente, como empresário, e não só como empresário, como profissional, a gente está preparado para entender esse universo, que normalmente, muitas vezes, não é o próprio universo nosso, ou o universo do outro? Então, essa é uma das capacitações. O famoso lugar de fala, né? Então, assim, essa é uma das capacitações. O compromisso, assim, é uma coisa. Outra, estamos capacitados para isso, né? Então, essa é uma das capacitações que vão ser feitas. Então, uma série de atividades no eixo educação estão sendo feitas e construídas. E é muito legal, porque tem uma reunião, gente de todo o país, e aí tem alguém cuidando de uma coisa que é muito legal, sabe? E aí e a gente está aqui no Sul, mas eu sei que, sei lá, Rafa Brugger, que é uma menina super participativa lá de Goiás, está cuidando de A, B e C.
Então participar de uma reunião nacional é muito empolgante, porque todo mundo ajudando um pouquinho. Legal. E os malucos lá da diretoria nacional, o Rodrigo, puxando todo mundo pra cima. Vamos lá, Gabi, se encerrando. Infelizmente, pro final, última pergunta. Olha, a gente poderia ficar conversando eu adorei horas, né? Eu adorei o quadro Pergunta da Produção. Eles mandam aí mesmo? Tu quer ler? Não, adorei É esse real, quadro. eu tô aqui de olho. Maravilhoso. Nossa, tu jura? Tá aqui? Eu queria, assim, Sebastião, só te pedir mesmo uma perspectiva, né? Como é que vocês enxergam o mercado, assim, pra frente? Não falando só pro ano que vem, mas para os próximos anos. Como o digital vai crescer aí no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul? Por favor, não nos deixem mais assustados do que a gente já está aqui nessa sala. A galera me olhando, assim, porque a gente teve umas entrevistas meio pesadas hoje, é né? verdade? Não, eu já tô me sentindo num Black Mirror, assim, Não, nesse mundo digital. De fato, assim, eu acho que para aquelas empresas que estiverem abertas a se atualizar sempre, né? A não chegarem atrás das novidades, das novas tecnologias, das boas práticas, pode ser complicado. Mas, assim, eu acho que o universo e a perspectiva para empresas que trabalham sempre se atualizando, eu acho que é positivo. E isso, inclusive, é óbvio que o movimento, assim... Esse foi um ano, por exemplo, foi um ano de muito adiamento de conversas, né? Em termos de negócios. É óbvio que isso impacta o negócio de todo mundo, né? E muito suspensão. Eu não acho que vai ser assim daqui para frente, né? Mas o que eu posso dizer é que, independente do cenário macroeconômico, a comunicação digital e o digital vai crescer além de outros setores. Com certeza. Então, assim, não tenho... então, eu sou otimista nesse sentido. E, ao mesmo tempo, também eu acho que o Brasil passou muito tempo aí de incerteza econômica e em alguma hora vai ter que voltar a dar certo esse país. Então, nesse sentido, eu sou otimista também. Eu tô contigo. Temos que ser otimistas, né? Temos que ser, gente, assim, pulando a questão partidária e ideológica, né? A gente precisa que ande, né? E assim, não sei vocês, mas eu, como consumidora de mídia, desde a eleição, enfim, a gente já consegue sentir um outro clima, né? Já, assim, dessa boas notícias, né? Da galera que, tá, beleza, agora vamos mudar. Deu, acabou, a pauta é política agora. Vamos fazer, porque a nossa vida a gente que trabalha com empresário, a gente precisa disso, né? Gente, vamos mudar, tá tudo trancado. A gente não, só vou decidir depois das eleições. Da Copa do Mundo agora. Ai, tem mais um motivo. Tem mais um. Gente, chegou o momento que eu odeio desse programa. Encerrar. Porque a gente, como disse a Gabi, poderia passar horas aqui conversando sobre esse mundo digital e sobre tudo que esse universo nos permite, na verdade. Tião, muito obrigada pela tua presença, muito sucesso com a Anamid, conta com a gente já vem, né, e aí eu falo a gente grupo coletivo, não posso falar grupo coletivo, né, porque o seu Farias fica bravo, mas assim, com os nossos veículos, estamos muito à disposição da Anamid, parabéns pela iniciativa. Gabi, muitíssimo obrigada pela tua contribuição, pela tua participação, né, a gente já se esbarrou tanto por aí, poder fazer isso juntos é muito legal. A gente possa se ver mais, né, e de preferência. Foi um prazer conhecer o Sebastião aqui. E ela na Anamid, vamos nos encontrar aí no mercado mais vezes. Igual, te espero como associada. Olha, vamos conversar depois, vamos já. E pode me chamar como entrevistador também. Ah, boa, vamos trocar de lado daí. Gente, vocês gostaram tanto quanto eu? Comenta aqui o que vocês acharam, quem vocês querem ver nessa mesa. Como eu já digo, ela tá cada vez mais pesada, especial, o conteúdo tá maravilhoso. Curte, comenta, compartilha, joga pra galera, como o pessoal gosta de dizer. E te inscreve no canal. Dá like, que mais? Aí ativa o sininho. Sininho. Pra quem não sabe, o pessoal atrás tá vendo assim, ó. Ativa o sininho pro YouTube. Estamos só esperando o canal do Discord, né? Agora eu descobri esse Discord, né? Vamos lá. Ativa o sininho, então, pro YouTube te dizer sempre que tiver um conteúdo novo. E, na verdade, tem conteúdo novo toda semana. Até o próximo episódio.